tem uma imprecisão na declaração do secretário da SOF, do orçamento, quando ele fala de corte. Se vocês olharem a medida provisória que foi editada na sexta-feira, no artigo 6º, ela garante o seguinte, que a União entregará 15 bilhões de reais, que é o estoque total de recursos que a Lei Aldir Blanc previu na sua criação. Esse é um compromisso do Ministério, um compromisso do presidente Lula, com o qual nós mantemos e preservamos com essa medida provisória. O que nós estamos fazendo, na verdade, é uma adequação na sequência de transferências para estados e municípios, ancorando a transferência à execução dos recursos e postergando essa transferência para o início de 2025, de modo que a gente não pode falar, nesse caso, de um corte de recursos, porque, de fato, a gente já não transferiria esses recursos até o final do ano, mas sim, de fato, o governo está usando parte desses recursos para fazer um alívio fiscal, mas garantindo a integralidade dos recursos disponibilizados pela lei através da medida provisória. E com isso nós conseguimos estabelecer medidas que são importantes e que já vinham sendo discutidas com os entes, tanto municipais quanto estaduais, para garantir que as transferências de recursos possam ser feitas mais rápidas e a execução também com maior facilidade. O ano passado, nós transferimos o maior volume de recursos da história para estados e municípios. A Lei Paulo Gustavo transferiu 3,8 bilhões de reais e nós transferimos mais 3 bilhões entre o final do ano passado e o começo desse ano da Lei Aldir Blanc. É óbvio que, com isso, a gente tem estados, municípios que nunca lidaram com um volume de recursos dessa natureza para gerir, executar, né? E mesmo a retomada do Ministério da Cultura, a gente também teve um tempo para estabelecer normativas, portarias, etc., para a execução desses recursos. Todos nós aqui estamos no processo de aprendizado de um sistema federativo de gestão do fomento. E isso gerou um certo delay na execução da lei Aldir Blanc, à medida que a Lei Paulo Gustavo foi sendo executada em primeiro lugar. Então, quando nós fomos aferir aqui, solicitar algo que já vinha sendo discutido com os estados e com os municípios, a prorrogação do uso dos recursos que já estão na conta, hoje a gente tem quase 3 bilhões de reais dos recursos que foram transferidos, né, no ano passado, ainda nas contas dos estados e municípios. Para que a gente não perdesse, isso é importante, o prazo final de execução era 31 de dezembro de 2024, dos recursos que nós transferimos no ano passado. Se nós não fizéssemos a prorrogação, nós provavelmente perderíamos quase a integralidade dos recursos retornando para o Tesouro. Nós garantimos, então, um prazo maior de execução e reordenamos o calendário de transferência de recursos a partir do começo do ano que vem, mas gravando na lei. E isso é importante. A medida provisória editada pelo presidente da República garante 15 bilhões de reais, que é o conjunto integral de valores já proposto na lei original, feita pela deputada Jandira Fegali, com a qual nós apoiamos e seguimos nosso compromisso integral com ela, porque é uma das maiores conquistas do setor cultural brasileiro, né? E também conseguimos estabelecer algumas âncoras que vinculam ao Sistema Nacional de Cultura, que está sendo regulamentado agora, é uma conquista dessa gestão. Então, a partir de 2027, nós vamos ter transferência de recursos para aqueles entes que tiverem instituído o seu fundo de cultura. É importante porque isso já é uma contrapartida que eles estabeleceram quando receberam os recursos da Lei Paulo Gustavo. Nós estamos reforçando esse compromisso para funcionar como funciona, por exemplo, na saúde, com o SUS, com repasse fundo a fundo, né, para que a gente possa qualificar a gestão. E nós vamos premiar aquele município, aquele estado que executar os seus recursos no ciclo de um ano, com rapidez. E nós criamos, inclusive, uma diretoria de assistência técnica aos estados e municípios para dar todo o suporte para a gestão, para quem precisa. A lei prevê um volume de recursos, cerca de 5%, para auxiliar na gestão dos recursos, para que eles possam ser melhor executados, qualificar a estrutura de gestão. As secretarias municipais, secretarias estaduais vão receber os seus recursos, né, com rapidez, sem qualquer tipo de corte, já que esses recursos são de caráter obrigatório. Então, a gente tem a manutenção dos 15 bilhões em caráter obrigatório, sem qualquer tipo de corte no estoque de recursos da Lei Aldir Blanc.